Atitude, olha a atitude. Este é o título da pregação de hoje. Segundo os Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Segundo aos Coríntios 2, capítulo 2, segundo aos Coríntios 2, já é capítulo 2, versículos de 5 a 11. Atitude, olha a atitude. Vai ficar bem claro o motivo deste título. Lendo então a palavra de Deus e continuando a nossa exposição em 2 aos Coríntios. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta e que a explicação dela seja orientada pelo teu Espírito e compreendida pelos que estão aqui, pelos que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que deverão aprender, crescer, viver de uma maneira mais condizente com a fé em Cristo, para a tua glória. E os que estão aqui, não como crentes, mas como amigos, como pessoas que querem ouvir a tua palavra, mas que ainda não se comprometeram com Cristo pela fé, que eles sejam levados pelo Espírito Santo a fazer isto hoje. Que eles sejam levados a Cristo por ti, ó Pai, através do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e pensando na tua honra e na tua glória, na glória dele que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Na sequência, Paulo havia falado do amor dele pelos coríntios e da importância da alegria na vida do crente, que foi a ênfase que eu dei na pregação passada, o assunto da alegria, como Paulo buscava alegria, exigia para si mesmo ter alegria espiritual e tudo mais. Agora, ele passa a falar de um problema bem específico na ocasião, a disciplina de um irmão. É o que ele vai comentar agora. Os versículos 5 a 8, que eu já li, a gente pergunta quem era esse irmão e o que ele tinha feito. Fala claramente que alguém causou tristeza, não somente a Paulo, mas aos outros também devem perdoá-lo, confortá-lo. O que houve? O que houve? Quem fez o quê? Não sabemos exatamente. E aqui nós entramos numa discussão que já dura 2000 anos. Muito interessante. Os estudiosos se dividem aqui em duas partes. A maioria dos comentaristas e teólogos estudiosos antigos insistem que se trata do mesmo caso de 1 Coríntios 5, que eu vou ler para vocês. Atualmente a tendência é achar que não é o mesmo caso, é um outro caso de
alguém que ofendeu a Paulo pessoalmente em Corinto, ou algum enviado de Paulo. Mas é outra pessoa, outro caso, é outro assunto. E é interessante nós entrarmos um pouquinho nesta discussão, porque vamos aprender algumas coisas. 1 Coríntios 5, todo mundo, versículos de 1 a 5. Diz assim, 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Muito interessante. A reação dele aqui é fortíssima, como nós podemos ver. Primeiro, reclama duramente que a igreja não expulsou o homem da igreja. Reclama da igreja. Vocês estáis aqui, como eu disse aqui, vocês estáis ensoberbecidos, estão pensando o quê? Que isso não vale nada, que isso não é coisa importante. Onde é que vocês estão com a cabeça? Então ele fica realmente chateado com a igreja, porque não tomou uma posição firme de expulsão. Segundo, mesmo à distância, ele entrega o homem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que é isto? Com poder de apóstolo e devidamente autorizado por Cristo, obviamente, Paulo autoriza Satanás a danificar fisicamente o pecador. Autoriza Satanás, como Deus autorizou Satanás a mexer com Jó de maneira gradativa, vocês viram, até o ponto de colocá-lo muito doente, mas não tira a vida dele. Então, mais um limite. Algo parecido aqui, só que aqui pode ter incluído morte física, sim. E claro, e Deus entregou Jó a Satanás não porque estava pecando, coisa assim, é uma situação totalmente diferente. Apenas eu puxei, porque tem algo em comum, que é o fato de dizer, de Deus dar liberdade a Satanás específica, numa certa circunstância, a alguém. É isto aí. Mas Jó era um servo de Deus fiel e tudo. Quando fala aqui em destruição da carne, pode estar envolvido aqui morte desta pessoa, deste homem. Ele pode ter morrido por causa disso. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Muito provavelmente era um crente. Era um crente que estava envolvido aqui. Então, era salvo. Se de fato ele era um crente, era salvo. O espírito dele estava salvo. Apesar de ter cometido um pecado gravíssimo. Em público, todo mundo sabendo. Então, o castigo teria o efeito purificador de fazer o homem crescer espiritualmente, no caso de não ter morrido, ou se tiver morrido, levar logo ele para o céu, ter deixado uma lição para a igreja. Se ele morreu depois de sofrer alguma doença ou coisa assim, amadureceu mesmo antes de partir, não sei os detalhes. Eu sei que algo muito sério aconteceu aqui, e a reação do apóstolo não poderia ter sido mais dura, não dava. Para mim ele chegou no limite, em termos de dureza de reação de Paulo. É implícita aqui a falta de arrependimento do homem na ocasião. Talvez achasse natural aquele relacionamento, não sei, com a madrasta dele, com a esposa do pai dele, certamente não a mãe dele.
uma segunda mulher do pai, que era separado, ou viúvo, não sei. Então, a maneira que eles viram aquele pecado, com certeza, como a igreja viu, nós já sabemos. Ensoberbecidos, achando que isso aí, eles estavam acima disso, uma coisa sem grande importância, e provavelmente foi essa a reação da própria pessoa lá, que não teve arrependimento nenhum, e Paulo então vem com muita força. Quanto ao nosso texto, é diferente. O irmão causa uma certa tristeza a Paulo e aos irmãos da igreja, parece que bem mais do que tristeza, porque Paulo não quis ser muito forte. Mas é clara a preocupação de Paulo em amenizar o tamanho do estrago. Exatamente o contrário do que ele fez em 1 Coríntios 5. Tudo bem, o irmão, mesmo assim, esse agora, precisava ser punido, sem dúvida. Ou já teria havido a punição, ou iria haver, não sei, não é claro aqui, mas que uma punição caberia a este tal irmão, sim, caberia sem dúvida. Que punição? Não sabemos, mas não se inclui aqui a saída dele da igreja. Não se fala em expulsão da igreja, ao contrário de lá. E mais, Paulo pede que eles o perdoem. Aí fica implícita a situação de arrependimento. Lucas capítulo 17, versículo 3, numa passagem curtinha, mas muito forte sobre essa questão de perdão. Lucas 17 e 3, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E continua no versículo 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe. Uma criança de 6, 7 anos de idade responderia com muita facilidade: qual a condição que o Senhor Jesus colocou para haver perdão quando houver uma ofensa do irmão para o outro? Uma criança diria: arrependimento. Ele disse 2 vezes, se houver arrependimento. É um assunto muito complexo essa questão de perdão, havendo arrependimento, e quando não houver arrependimento, nós não vamos perdoar nunca. Eu não vou entrar nisso aqui. Não é fácil o assunto. Eu quero desviar para esta sutileza aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: no mínimo, é claríssimo que uma questão básica a nos dirigir quanto a esse assunto de perdão é o arrependimento. Não somente para nós que fomos ofendidos, ficarmos tentando ver se há arrependimento, mas quando nós formos o ofensor, para sabermos se há arrependimento dentro do coração, até mesmo para chegarmos e pedir um pedido de perdão digno, não hipócrita, sincero, como Jesus Cristo traçou de uma maneira ideal. Pecou contra o outro? Pecou. Perdoa se ele se arrepender. Então é extremamente provável, estamos em terreno razoavelmente seguro, quando achamos que Paulo soube que tinha havido arrependimento por parte deste irmão aqui. Aí ele diz: quero que vocês perdoem ele, e perdoem. Mas ele não estava satisfeito apenas com o perdão, não, eu quero mais. Vamos voltar a 2 Coríntios, isso é importante no caso de uma disciplina na igreja, no caso de uma situação em que alguém lhe ofende. Encontramos muitas vezes na vida esse tipo de situação e muitos não sabem como agir direito. Aqui estão ensinos importantes sobre isso. Estamos então de volta a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e
coisa na Bíblia de vocês? Hã? Confortá-lo, consolá-lo, que é a mesma palavra no grego lá. Então não é só perdoar, ok, está perdoado. Não, console. Mas Paulo, consolar. Porque tanta consideração por esse irmão que lhe causou tristeza, nos causou tristeza. Resposta clara, versículo 7 ainda. Para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Mas apóstolo, com todo respeito, esse irmão pecou contra o Senhor, contra nós, nos prejudicou a todos, e agora nós devemos não apenas perdoá-lo, mas consolá-lo para que ele não fique muito tristinho. É isso mesmo? Aí Paulo vai dizer assim, não, eu quero mais do que o perdão, eu quero mais do que o consolo, eu quero mais uma coisa, que confirmeis para com ele o vosso amor. 3 coisas Paulo pediu. Mostrem que vocês o amam, que não é um perdão formal, não é um perdão frio, técnico, mas é um perdão que vem de dentro do coração, que ama, e porque ama, quer consolar, quer confortar. Seja perdoando, consolando, conversando, apoiando, convidando para um lanche, não sei, seja como for, mostrem amor a este irmão. Irmãos, é impressionante o carinho que Paulo dispensa a este irmão, e o contraste com a atitude dele em 1 Coríntios 5 é muito forte. O outro ofensor foi chamado de pior do que gentil, lembra? Houve uma coisa entre vocês aí, pior do que se ouve falar entre o gentil e não crente. Agora não, era alguém que deveria ser alvo de perdão, de consolo e amor. O outro deveria ser expulso da igreja. Esse agora, bastava uma punição, que não envolvia a expulsão. Parênteses importante aqui. Comparar com o gentio, na 1 Coríntios 5, e expulsá-lo da igreja, isso não mostra falta de amor. O amor, muitas vezes, exige atitudes duras, corretivas, punitivas, visando o melhor. E você dizer ou questionar se alguém não é salvo, porque está vivendo como se não fosse salvo, mesmo a pessoa dizendo que se é um questionamento sério, e deixa eu dizer, o fato de ter um questionamento não significa falta de amor. Ao contrário, um amor verdadeiro, ele até sugere um questionamento sério, não para humilhar o outro, não para duvidar do outro, não para esmagar o outro, não, mas em amor, porque já imaginaram a tragédia de alguém achar que é crente, que está salvo e não ser, se iludiu aqui e quando morre vai para o inferno. Então, se você um dia questionar a salvação de alguém, você pode estar fazendo isso em amor, deve fazer em amor, com respeito, consideração, mas talvez com dureza, com franqueza, de olha, eu não estou, desculpe, eu não estou convencido da sua salvação, não dá. Mas por quê? Por isso, eu sugiro que você cheque as suas convicções, a sua alma, o seu espírito. Meu amigo, você não vai brincar com essas coisas, você adverte o outro em amor. Se você achar que alguém não é salvo, não quer dizer que não está amando aquela pessoa, ao contrário, pode ser o contrário. E você e a igreja um dia chegar e tirar alguém da membresia, expulsar da membresia, ou disciplinar, excluir, não é falta de amor. Pelo contrário, deve mostrar, pode ser, mas é para ser o contrário, mostrando muito amor. Então, fechando o parênteses, é exatamente esse contraste que explica a opinião atual, mais em voga atualmente, como eu já falei, de que são pessoas
diferentes. Eu tendo para esta posição. Eu acho são muitas as evidências que se trata de outro caso. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. Os outros têm suas bases também, têm seus motivos. Inclusive, os que acham que se trata do mesmo homem, eles explicam a diferença de ação de Paulo, baseado, sabe em quê? Adivinha? Exatamente naquilo que eu venho falando, arrependimento. Não, lá em 1 Coríntios 5, Paulo foi duríssimo, porque aquele homem estava prepotente, como a igreja inteira, aliás, como Paulo disse. Mas mudou alguma coisa, esse homem se arrependeu, e agora está profundamente triste, está se acabando de tristeza, e ele entendeu o tamanho da ofensa que ele causou a Cristo e a igreja fazendo isso e tal. Então, mudou completamente a situação, tratando-se do mesmo homem. Pode ser. Claro, basta dizer que muitos antigamente achavam isso, e alguns hoje ainda acham. Não é uma ideia errada, fora das Escrituras, de jeito nenhum. Tanto uma maneira de pensar como a outra é totalmente válida. Só que, e aí que está o ponto que pode nos ensinar mesmo, é que os dois pensamentos têm algo em comum, que é o seguinte: a existência de Paulo com o perdão e o exercício do amor para com o homem, seja o homem o mesmo de 1 Coríntios 5 ou não, se baseia num ponto só: a atitude de arrependimento por parte desta pessoa, ou a mesma ou outra. Não, é o mesmo homem. Com que base? Ele deve ter se arrependido. Ou então, não, é outro. Porque esse aqui é óbvio que está morto de triste. O outro não estava nem aí. Então você vê que os dois pensamentos se baseiam na presença ou na ausência de arrependimento. Presença de arrependimento perdoa, consola. A ausência de arrependimento expulsa. Contraste enorme por falta disto. Arrependimento. Como é que a gente sabe que esse aqui agora se arrependeu? Coitado, ele ficou tão triste, que deixou Paulo preocupado. Paulo está preocupado com o homem. Olha, vocês consolem esse irmão aí. Ele vai se acabar de tão triste que é. O homem devia estar acabado, devia estar a zero. Triste. O que é que causa tristeza após um pecado? Vamos a 2 Coríntios, o mesmo livro, capítulo 7, versículo 9 e 10. Como nós estamos discorrendo sobre todo o livro, em breve a gente chega lá, daqui a uns meses, a gente chega lá no capítulo 7. E obviamente eu vou tratar isso com detalhes. Mas olha que interessante, versículo 9 e 10 do capítulo 7. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? A tristeza, olha as duas coisas juntas. Tristeza, o homem estava tristíssimo, a ponto de Paulo se preocupar, triste com relação a alguma coisa do pecado que ele cometeu. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O segredo para agir em casos de disciplina eclesiástica: verificar junto ao irmão ofensivo o que ofendeu o ofensor, o que pecou, o que de alguma maneira prejudicou a igreja. Verificar se há arrependimento. Segredo para você saber como se relaciona com as pessoas em particular. Falei de uma maneira eclesiástica aqui, coletiva, agora na sua vida, que seja um segredo de ouro para você se situar bem nesses casos de ofensa e de pedido de perdão, e concessão de perdão e coisas assim. Olha
Mas eu creio que isso é exceção. Ainda mais a gente conhecendo a pessoa, no caso de alguém da mesma igreja, coisa assim, a gente conhece razoavelmente a pessoa. Então, com um bom grau de acerto, dá para ver as próprias palavras do irmão, o olhar do irmão, o comportamento, a atitude, o jeito de andar do irmão. E vice-versa. Se você está ofendido, me perdoe. Alguém assim quer convencer alguém que está arrependido, que está contrito? Olha, eu imitei aqui um caso extremo, claro. Seja como for, procure verificar. E outra coisa, se for difícil verificar, pergunte. Pá, no rosto dele, diante de Cristo, meu irmão, ou minha irmã, você está me pedindo perdão por aquilo que você fez contra mim, me fez sofrer demais, muito, e durante meses, como você sabe, não foi uma coisa assim, de um dia não, foi, pois é, eu vou pensar nesta questão do perdão, que você está me pedindo aí, tudo, ok, mas eu quero saber, há arrependimento no fundo do seu coração? Pergunte a ele, em nome de Jesus Cristo. Você vai colocar um peso grande nas costas desse irmão. E ele dizendo sim, tem que perdoar. Cristo não deu outra opção. Mas eu quero continuar com o nosso texto aqui. Lembrando, olha a questão da atitude do outro. Por causa, aí que está o motivo do título, né? Atitude, olha a atitude. A disciplina eclesiástica é algo muito delicado. Não há regras claras no Novo Testamento, uma tabela de como proceder. Recebe uma multa do Detran, né? Isso foi grave, foi gravíssimo, coisa desse tipo. Então não há na Bíblia uma tabela para saber se o irmão fez uma coisa grave, gravíssima, qual é o tipo da penalidade, não há. Mas algumas diretrizes gerais eu quero ver só 3 com vocês. Primeira, cada caso deve ser resolvido individualmente. Individualmente. Pode até chegar na assembleia da igreja, ou não chegar, se resolver lá, junto com um irmão ou irmã com o outro, ou com outro lá, ou um grupo, se for o caso, ou o conselho da igreja, ou com o pastor da igreja, há várias formas, ou levar mesmo para a assembleia. Pode ser necessária a exclusão do irmão, ou não, mas seja como for, sempre visa a restauração, sempre visa a restauração. Não há regra. É muito comum chegar a pessoa, pastor, se alguém fizer isso, assim, faz o quê? Não sei. Não, mas estou dizendo aqui claramente, ele fez isso. O que se faz com o irmão assim? Não sei. Vamos conversar com ele. Traz o irmão aí, ou a irmã. Vamos conversar. Vamos ver as motivações, vamos ver as circunstâncias, vamos ver o que o irmão estava vivendo, vamos ver o conhecimento que ele tem das Escrituras, vamos ver o coração dele, as intenções dele, vamos conversar, vamos ver em suma, ou acima de tudo, vamos ver a atitude do irmão. Segundo, se houver arrependimento, deve haver perdão e a comunhão restaurada. O ideal é dizer totalmente restaurada. E às vezes é. Às vezes não dá para ser total, no sentido de que fica algum tipo de situação diferente do que era antigamente. Simplesmente com 2 pessoas ou coisa assim. Mas no mínimo deve haver uma reconciliação, no sentido de que o que passou já não é mais o motivo de entrave no relacionamento entre essas 2 pessoas. Não há mais esse entrave, acabou. Agora, se durante o processo alguma coisa ficou aí arranhada ou coisa assim, é outro assunto que cada caso é um caso e as 2 partes devem resolver, pedindo sabedoria a Deus. Mas a
comunhão espiritual das partes fica plenamente restabelecido no caso de um arrependimento. E terceiro, havendo exclusão ou não, em todos os casos deve haver amor. E aliás eu poderia até dizer, mesmo não havendo arrependimento, deve haver amor. Só que o amor nesse caso vai dizendo assim, você vai ser excluído da igreja porque não tem condição, por isso e tal. Mas não deixa de ser amor. Versículo 9. Então voltando a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 agora. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Além de dar instruções quanto ao caso, Paulo tinha outro propósito. Paulo queria testar os irmãos. Ele diz abertamente, interessante. Ele nem se encabula de dizer, eu queria testar vocês. Ele era apóstolo e precisava ser obedecido. Paulo era zeloso da sua autoridade. E ele exigia a obediência como apóstolo. E ao mesmo tempo ele era humilde. Tudo bem, mas uma coisa não anula a outra. O fato de ser uma autoridade e querer ser respeitado como autoridade, isso não significa falta de humildade, ou arrogância, ou orgulho. Não. Absolutamente. Autoridade é algo que está passando por eu diria que a noção de autoridade está passando por uma agressão muito grande atualmente no nosso meio. Acho que não só no país, mas no mundo mesmo. O país é evidente, é que as autoridades não querem mostrar o poder que eles legalmente têm. Parece que perde voto, mostrar firmeza no cargo ou numa posição de disciplinar, de punir, de prender, como a lei manda, mas há uma ideia geral permeando e obviamente desviada do bom senso, de que a autoridade, exercer a autoridade é autoritarismo, e não é. O autoritarismo é um abuso de autoridade, é o uso da autoridade de uma maneira a prejudicar o outro, a esmagar o outro que lhe deu essa autoridade. É um abuso, é uma traição. Só que o outro lado também é uma traição. Você não exercer autoridade, por exemplo, para gerar no povo segurança e tranquilidade por meio de policiamento, por meio de educação, por meio de muitas coisas importantes que são necessárias, atitudes de grande autoridade, não fazer isto também é traição do outro lado. Então, o não exercício de autoridade é uma irresponsabilidade tão grande quanto o exercício exagerado da autoridade, que seria o autoritarismo. Hoje o policial tem medo de confrontar o bandido. Às vezes um grupo de policiais, você vê na televisão, um grupo de policiais, eles têm ordens de nem reagir a bandalheiros com pedras na mão. Então isso é um desvirtuamento da ideia de autoridade, e obviamente isso vai contaminar todos os tecidos da sociedade, inclusive igrejas, porque isso contamina a mente de cada cidadão. Nós somos cidadãos, estamos expostos a esse tipo de contaminação. Aí chega na igreja um pastor que não quer exercer autoridade, achando que ao fazer isso, ele é um pastor amoroso. Isso é um pastor largo, compreensivo, e não usa a autoridade que ele tem para usar. Está errado. E no ponto extremo, ser um pastor ditador e impor e querer ultrapassar os limites da autoridade que ele tem, está errado também. Mas os dois extremos estão errados. Então, se você pensa que Paulo se mostrou aqui muito firme na sua autoridade, quando ele diz, eu fiz isso aqui para ter prova de que em tudo sois obedientes. Apóstolozinho duro?
você está certo. Aí lê daqui a pouco uma passagem, ou acabou de ler, e diz, apóstolozinho humilde, é também as duas coisas, irmãos, não se conflitam. Então Paulo tinha autoridade, testou os irmãos de Corinto para saber se eles estavam entendendo a autoridade dele. E aplicativamente para hoje, o pastor tem autoridade e deve exercê-la. Eu quero ler duas passagens para vocês, acho que o contexto pede. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13 e 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. 2 verbos sobre o assunto. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedeçam. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5 e 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. A igreja tem autoridade suprema quando está reunida. A autoridade do pastor vem da autoridade que a igreja concede a ele. A fonte da autoridade do pastor é a própria igreja que o colocou ali. E deu autoridade, como uma autoridade, inclusive, civil, que nós temos militar. O povo deu, pela Constituição, autoridade para aquelas pessoas que nos dirijam governem sobre nós dentro do que está especificado aí. Então, a fonte da autoridade é de um grupo. Na igreja é a mesma coisa. Isso não muda. E quem é a autoridade sobre a igreja na terra? Ela própria. Não há nenhuma autoridade sobre a igreja local. Mateus 18, 17 e 18. Mateus 18 e 17. Vamos desde o 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. Pronto. Última instância. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Tira do meio. Expulsa. Isso é expulsão. Então, a igreja é a autoridade máxima sobre o crente. Inclusive, esse é um dos motivos, eu acabei de falar na ceia, que estaria muito fora do que Deus planejou para o crente, alguém que não faz parte de igreja nenhuma, porque não tem autoridade sobre ele. Não tem, ele é solto. Então, você deve ter autoridades sobre você. Então, o pastor tem alguma autoridade sobre ele? Sim, a própria igreja como um grupo. E, como irmão em Cristo, como crente, qualquer um que chega e diga assim, meu querido irmão, falando com o pastor da igreja, eu queria conversa com o irmão, diga lá, eu acho que o irmão está errado, por isto, ontem eu ouvi o senhor fazendo isso, irmão, isso aqui não está correto de acordo com as escrituras. Esse irmão que tem um mês de crente, que chamou um pastor de 30 anos de ministério e falou isso, esse irmão falou com autoridade. Autoridade bíblica, moral e espiritual, mas falou com autoridade. Então essa questão de autoridade é muito interessante.
E se esse irmão percebeu isso do pastor, e ele tem uma condição de chegar e falar com o pastor, ele deve fazer isso, exercer essa autoridade. No momento ele está até ajudando o pastor a dizer, eu não tinha percebido, meu irmão, eu estava entrando nesse rumo aí, estava ruim, me perdoe, e eu não vou fazer mais isso. Pronto, ele ajudou, usou uma autoridade pessoal como um crente. Muito bem, então, tocando aqui, versículo 10, Paulo usou sua autoridade no 9, quis assim, e voltando então a 2 Coríntios 2, agora versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ele enfatiza a necessidade do tal irmão ser perdoado. Parece que ele baseou grande parte do perdão dele no fato dos outros irmãos da igreja terem perdoado, e ele fez isso na presença de Cristo, algo muito sério, não uma coisa assim superficial, mas como dissesse assim, eu conversei com Cristo e eu perdoei, é algo que já me entendi pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo. E aqui está um grande conselho. O que você fizer na sua vida, procure fazer na presença de Cristo. Mas, pastor, ele não é onipresente? Eu posso me esconder de Cristo? Não dá para as trevas, para a alva, como Davi queria fugir de todo jeito, não conseguiu. Não consegue não. Então como é que Paulo diz aqui que fez na presença de Cristo? Se tudo que eu faço na presença dele, deve ser eu me esconder embaixo do tapete. Claro, aqui está tratando de um entendimento do Senhor Jesus Cristo. Não é que havia um jeito dele se esconder de Cristo, não. Só que há um sentido que às vezes a gente se esconde de Cristo. Não quer orar, não quer olhar para o céu, para o alto, com os nossos olhos da fé, olha para baixo. Depois eu penso nisso, o coração pinica aqui, a sua consciência, você não tem depois, não seja agora, e você vai passando um tempo e outro, e você está querendo fugir da presença de Cristo, sabendo, teologicamente sabendo que não consegue, que ele é onipresente em tudo, mas a sua alma quer porque quer, não está confortável na presença dele. Eu sei que eu não consigo fugir, mas fazer o quê? Não é isso. É dizer assim, eu faço a questão de estar na presença dele. E se for para confessar um pecado, eu vou. Se for para confessar uma fraqueza, eu vou. Seja por que for. Para perdoar um irmão, para dizer que não estou conseguindo perdoar o irmão, que há casos, vários clientes já chegaram para mim ao longo do meu ministério, pastor, não estou conseguindo perdoar não estou conseguindo perdoar, e só tem um jeito, meu irmão, peça a Cristo, que o Espírito Santo dissolva em você esta raiva, esse ódio, ou seja lá o que for. Pois é, porque eu sei que eu preciso perdoar, é a ordem de Cristo, exato, mas eu não estou conseguindo. Pois diga, já disse isso para ele? Eu estou morrendo de vergonha. Não faça isso não, é tudo que o diabo quer. Corra para os pés de Cristo e diga, eu não estou conseguindo te obedecer. Não é porque eu não quero te obedecer, não é por uma rebeldia consciente, é por uma fraqueza de carne. Diga isso para ele. E você estará em paz com ele. Mesmo sem ter perdoado o irmão, você está em dia, vamos dizer assim, com ele. Você está conversando, pedindo ajuda a ele. Ótimo. Então isso é estar na presença de Cristo. É fazer as coisas na presença de Cristo. Até o ponto de dizer, pode parecer muito estranho, eu ainda não te perdoei na presença de Cristo. Pode parecer estranha esta frase, mas dentro do contexto que eu acabei de explicar, é isso. Eu estou tratando este assunto, estou levando com seriedade, não estou deixando de lado, estou tratando com o meu Senhor Jesus, pedindo ajuda, aguente aí que eu vou já lhe perdoar assim que ele me der essa bênção, esse presente. Mas eu estou tratando isso na presença de Cristo. Linda essa expressão, deu até vontade de mudar o título da pregação.
Vamos dar logo uns 3 títulos para a pregação. Vivendo na presença de Cristo. Coisa boa. Irmãos, aqui fala de atitude espiritual, de harmonia, então, com o Senhor Jesus Cristo, do qual nós tiramos 2 lições aqui. E da questão de autoridade também, versículos 9 e 10, estou juntando agora, para encerrar no versículo 11 rapidamente. Se tiver que ser exigente com alguém, usar autoridade de pai, de mãe, de patrão, de um cargo civil que você tem, de um cargo militar que você tem, de um cargo pastoral que você tem, o eclesiástico que você tem, importa a maneira, se você, ou até uma autoridade pessoal, como eu falei no caso da pessoa novata que chama o pastor para conversar, se tiver que ser exigente, seja, mas não como uma coisa fria, não como uma regra. Agora eu estou falando para o crente, e especialmente no trato com os irmãos, especialmente, inclui o trato com as pessoas de maneira geral, mas especialmente no trato com os irmãos na igreja. Não faça como uma coisa fria, simplesmente estatutária, uma coisa para obedecer à letra, ou coisa assim. Pese bem, avalie bem, ore a Deus, examine os vários ângulos da situação, peça amor no seu coração, tudo isso antes de você exercer a tal atitude exigente ou dura, coerente com a sua autoridade, exercendo a sua responsabilidade como pai, mãe, etc, pastor, qualquer tipo de autoridade. Faça isso, exerça a sua autoridade, sim. Não vá na onda satânica atual de que qualquer exercício de autoridade é autoritarismo. Não é. Então exerça a sua autoridade, faça esse favor à sua igreja, à sua família, ao seu país. Seja uma autoridade naquilo que você deve ser, do presidente da República para baixo. E dentro da igreja, do pastor, não vou dizer para baixo, mas para outros cargos. Exerça, mas exerça com calor fraterno, na presença de Cristo. Eu vou chamar o fulano aqui, eu vou ter que desmontar todinho, eu vou ter que dizer isso. Eita, vai ser duro, o pastor deu muito motivo, está horrível, cheio de reclamação contra ele, está difícil sujeitar o irmão aqui, e ele não ouve direito, ele corta a gente na primeira frase, e ele fala alto, o Senhor, vai ser difícil, mas eu vou ter que fazer isso. Eu sou pastor desta igreja, eu sou mãe deste menino, eu sou pai do rapaz lá, qualquer situação, me ajuda a tratar este assunto, mas eu vou ter que exercer. E quero exercer com humildade, como Paulo era humilde ao mesmo tempo, e com muito amor. Segundo, faça tudo como se Cristo estivesse bem ao seu lado. Converse com ele antes, convide-o para assistir, e no certo sentido ele estará assistindo, ele é onipresente mesmo, mas lembre em considerá-lo, de pensar nele em tudo que você faz, especialmente nesse contexto aqui de autoridade, de falar, de perdoar, de confrontar, que é o que nós estamos conversando hoje. E por fim, Paulo tinha um outro motivo para mandar os coríntios perdoarem e serem amorosos com o irmão, e aqui eu quero encerrar no versículo 11, é o seguinte, olha só que coisa interessante, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe uma coisa interessante? Engraçado, Paulo se lembrar de Satanás, logo agora, ele estava falando de amor, ele estava falando de consolo, ele estava falando de ajudar o irmão a não morrer de tristeza. Vocês estão vendo o contexto? Ele estava falando de perdão. Então, quando eu leio esse texto, às vezes me assusta um pouco, para que Satanás, Paulo não estava nem pensando em Satanás, estava tão longe da minha cabeça Satanás, estava tão bonito que estava discorrendo aqui, desde o versículo 5, perdoar o irmão,
ele, amem este irmão e tal, para que Satanás, milhão, arrodeando, o tempo todo, Paulo não era ingênuo, ele via o perigo de Satanás até em situações aparentemente tranquilas. O assunto aqui é o quebrantamento de alguém, o arrependimento de um irmão, restaurar o irmão na igreja. Satanás porque até nisto Satanás vai querer colocar a sua garra, ele vai querer atrapalhar. Não é só numa briga que nós podemos ver a impressão digital de Satanás, não, mas até mesmo numa tentativa de harmonia, talvez até mais perigosa ainda a atuação dele, porque é mais sutil, é menos óbvio. Quando a gente vê uma briga feia e ódio, raiva, tudo isso, eita, Satanás está ali pintando e bordando, como se diz, está solto, é óbvio demais. Mas quando se vê falar em paz, em harmonia e tudo, não, Satanás agora está longe daí. Não está longe, não. Em momento nenhum ele está longe. Eu sei que é um erro ver Satanás em tudo, até a luz que apagou foi Satanás e tal. Há um exagero nisso aí, e que certamente desvirtua um pouco esse ensino. Exagero. Às vezes a reação de um exagero leva para o outro exagero, o que é? Não vê Satanás em nada. Não, eu já estou salvo em Cristo, o Espírito Santo habita em mim, o maligno não me toca, vou para o céu, acabou. Se eu não sou fanático, tudo vê o diabo, as coisas. Não, nem gostei de falar no nome dele, coisa assim. Tá? Momentinho, não é assim não. Não é assim não. A Bíblia não permite absolutamente esse tipo de atitude, nenhuma, nem a outra. Então Paulo puxa que esse nome, chega a dar desgosto de ler, Satanás, mas de maneira muito precisa. Cuidado, cuidado. O irmão está triste, muito triste, está na hora de perdoar, a igreja está madura para exercer o perdão, para consolar o irmão, mostrar amor pelo irmão. Está tudo muito bonito aqui, e eu acho que vocês vão me obedecer sim, está tudo muito bem. Cuidado, porque qualquer vacilo, como se diz hoje, qualquer hesitação neste caminhar cristão, serve para o diabo como uma luva, e ele vai atrapalhar tudo, e vai dar uma briga pior do que antes, o irmão vai ficar mais triste do que antes, ou vai ficar agora com raiva mesmo, vai pecar mais. Aí eu não sei a desgraça, porque uma puxa a outra, como você bem sabe. Não tenha dúvida de que Satanás anda tão interessado em prejudicar a nossa igreja hoje, 2000 anos depois dos Coríntios, está tão interessado quanto antes, prejudicar esta igreja, prejudicar a sua vida, prejudicar a minha vida, está extremamente atento. Cuidado. E os desígnios dele, Paulo disse, nós conhecemos muito bem. E fica a pergunta: que desígnios? Próxima pregação. Que Deus nos abençoe nestas coisas e nos ajude a saber tratar situações de ofensas contra nós, situações em que nós somos os ofensores, essa questão de perdoar, de tratar individualmente, eclesiasticamente como igreja. O segredo é a atitude no coração do irmão. E faz parte desta atitude no coração de cada um, diante de Deus, querer exercer cada um o seu papel, a sua autoridade na igreja, no lar, na sociedade, onde quer que for, na presença de Cristo, para ser benigno onde quer que você ande, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine com essas coisas tão práticas que Paulo tratou aqui para a igreja de Corinto, e que parece uma aula dada ontem, para nossas sessões, para nossas reuniões. A natureza humana é a mesma,
o diabo é o mesmo, o teu Espírito Santo maravilhosamente é o mesmo, e esse aqui é o mesmo, porque o diabo ainda vai ser colocado no lago de fogo e vai ser isolado ali eternamente, mas o teu Espírito Santo pertence só a Ele, a Ti, ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo, a esse Deus triuno, a imutabilidade eterna, em todos os aspectos possíveis de se imaginar. Muito obrigado por termos um Deus assim. Obrigado pela autoridade que Tu deste aos seres humanos, cada um no seu papel, cada um na sua obrigação, e que nós a exerçamos, cada um de nós, com responsabilidade, sempre na presença do Senhor Jesus Cristo. E em tudo, Senhor, com muito, muito amor. Em nome dele que Te pedimos e agradecemos, Ele que nos deu tanto amor. Amém.